apartamento em que se encontravam os recém-chegados. Assim é o método dos tubarões que devoram os mais fracos. E há países cuja economia se baseia neste princípio. Este é o nosso mundo. Parece que nele não seja possível, sem um contínuo milagre de Deus, realizar um trabalho intelectual e espiritual profundo, usando todas as energias, que, por outro lado, são exigidas na luta pela vida. Ora, às vezes são realizados trabalhos semelhantes, mas apenas aparentes, substancialmente dirigidos para outras finalidades, de vantagem prática e imediata, representando o fruto que a forma mental humana entende bem. Assim o trabalho recebe logo a sua recompensa. Mas, como se pode exigir que todos entendam a utilidade de uma atividade tão fora do comum, quando há ainda quem atingiu apenas uma genética sensibilização nervosa, pela qual só sabe vibrar, e ainda não desenvolveu as células cerebrais do pensamento, que são indispensáveis para compreender? Então, se para ajudar quem cumpre uma missão não há senão o céu, que faz ele? Porque Deus permite tudo isto? Faz parte das normas da lei? Ou desejar fazer alguma coisa para a salvação do mundo é um erro porque a humanidade merece ser destruída? E, na verdade, uma loucura querer fazer o bem ao próximo. O mundo ri desses problemas, mas eles são fundamentais para quem cumpre a missão. Para quem, com todas as suas forças, enfrentando com risco e perigo todas as reações de um ambiente hostil, quis, custe o que custar, seguir a lei, há momentos em que esta tem de intervir e de manifestar-se. Ela, pela sua própria lógica, está empenhada na defesa do seu instrumento e não pode deixar de ajudá-lo, se não quiser que a missão fracasse por sua culpa. Que um patrão, essencialmente justo, abandone o seu empregado, cumpridor do seu dever, é um absurdo inadmissível. Se o mundo não entende essa conversa, porque para ele a lei não se pode manifestar senão como reação punitiva, que ele fique dentro dela, posição emborcada que escolheu. Mas para os decepcionados do mundo será de grande consolo ver que há justiça, ver onde ela está e como, para realizar, a lei de fato funciona, como a que estamos observando, e o resultado positivo de nossa experimentação. Estamos agora no terreno, não das teorias, mas dos fatos. Eles se realizam quando o homem trabalha com meios e métodos que estão acima do mundo. Então, não há dúvida, a lei funciona e o bem acaba vencendo. Mas, por que, como há pouco perguntamos, Deus permite que tudo isto se realize nesta forma? Isto é, porque permite que o mal agrida o bem, atormentando quem o represente e o cumpre. Porque Deus deixa ao mal o poder de embaraçá-lo, constrangendo-o, no fim, a intervir com milagres para a defesa do bem. Porque, para atingir os seus objetivos, Deus escolheu um caminho tão longo e torcido, que implica tal desperdício de forças do bem na luta contra as do mal. A razão é que Deus não quer amarrar a liberdade do ser, que sem ela se tornaria um autônomo e responsável, nem poderia experimentar para aprender e assim evolver e se salvar. Então os maus podem fazer o mal desejado, mas ajustarão um dia contas com a lei, pagando com a sua dor, que representa a saudável lição, para eles necessária, porque outra não entendem, como tratamento indispensável, porque outro não os curaria. De outro lado, Deus ajuda os bons, defendendo-os, fortalecendo-os por meio da luta, recompensando o seu esforço, premiando por fim a sua virtude. E desse modo que, num regime de liberdade, pode ser efetivada a perfeita justiça. Eis porque Deus permite que tudo isto se realize desta forma. No fim, cada um, ficando livre, recebe e fica pago conforme o seu merecimento. Esta rápida digressão, compreensível porque ela nos levou ao terreno prático, será no meio de um volume de teorias um descanso para o leitor. Para quem escreve será um desabafo, uma controle, um exame de consciência, uma confissão a Deus e uma tomada de contato com o alto, numa hora dura, de maior sofrimento.
Estamos no início do ano de 1961 e, após longa e oblíqua perseguição, um golpe maior chegou nestes dias, absorvendo toda a minha energia, procurando destruir o meu pensamento, trabalho e obra. O agressor, porque organizou a sua estratégia, pôde rir-se da justiça humana, não sabendo, porém, que a justiça de Deus está acima dele. Esta pode triturar de um momento para outro, principalmente porque o agredido, com o seu perdão, saiu da peleja, que agora não é mais entre dois homens, mas entre um homem e a lei, e o coloca na luta em posição de absoluta inferioridade, como aconteceria com uma formiga contra um gigante. O agressor não pode deixar de ficar vencido porque se colocou contra uma lei todo-poderosa, e não do lado da justiça como fez o agredido inocente, que se colocou do lado oposto, dentro da lei, e com ela se defende. Agora, como se desenvolve, na prática, a estratégia da lei? Nos momentos tranquilos a voz interior e a figura do Cristo ficam quietas, como adormecidas. Quando chega ao sucesso do mundo, elas se afastam. Nas vitórias no plano humano elas desaparecem. Mas eis que logo se desencadeia um ataque. O espírito da vítima se lança desesperadamente em busca do alto, único lugar de onde ele sabe que pode chegar ajuda. O apelo é tanto mais poderoso, quanto mais feroz for o ataque recebido. No estado de tranquilidade tais apelos não podem nascer. É um apelo de tal natureza, vivo e escaldante, que provoca a resposta. Isto quer dizer que o primeiro resultado da agressão da maldade humana é o de acordar a voz interior, o de aproximar a figura de Cristo e de tornar mais sensível à sua presença. Quem está do lado de Cristo não pode deixar de seguir o exemplo que ele nos deu no hora do Getsemane. Então, o que chama e movimenta o céu é o apelo da vítima, torturada, porque ela quer viver o Evangelho num mundo de lobos. E a resposta chega tanto mais poderosa quanto maior é o sofrimento do ser e a injustiça que ele sofre. Tal resposta não está feita de palavras vazias, mas significa luz e orientação, e contém o tratamento que cura as chagas e o remédio que gera novas forças. Acontece assim que, no fim, é o próprio ataque não merecido, o que provoca a descida da ajuda. Movimentam-se, então, em defesa da vítima, forças sutis, que o mundo não vê, que atuam não como este na superfície, mas nos profundezas, de dentro para fora, como faz a vida quando reconstrói os tecidos estragados. Estas forças são de duas naturezas, conforme o que cada um dos dois indivíduos quis gerar para si com a sua conduta. Para o agressor elas são negativas e operam como um câncer que quer destruir. Para a vítima elas são positivas e operam como fazem os impulsos sadios da vida que ajudam a recuperar. Eis a técnica do fenômeno. É por isso perigoso agredir os servidores de Deus, que praticam o Evangelho, principalmente quando eles são inocentes, não reagem e perdoam. Trata-se de uma técnica difícil de entender para o mundo, porque ele está nos antípodas, do lado oposto, o do AS, fora da lei, enquanto a defesa do inocente se processa através de forcas não de origem periférica, mas central, não exteriores, mas interiores, as do esse, de natureza oposta. Assim a presença de Deus, para quem entende, se torna uma coisa real, tangível nos seus efeitos. O homem do mundo fica enganado, porque ele nada vê chegar de fora. Não corre ninguém, não há barulho, nem pressa, nem ânsia, nem a incerteza da tentativa. O homem comum fica enganado por essa falta das qualidades que fazem parte do seu método de luta. Então, ele acredita que a vítima esteja abandonada, sem defesa em poder do agressor, e que seja fácil vencê-la, pelo fato de que tudo fica na mesma, quieto por fora. O movimento, porém, é grande, mas todo íntimo, não perceptível para sentidos comuns. Ele é visível somente à vista interior dos mais adiantados. Os efeitos não são imediatos, apressados, provisórios, mas amadurecidos a longo prazo, duradouros e em saída. A lei funciona além do tempo, que em nosso mundo cansa, esgota,
apaga tudo. As forças do mal têm pressa de realizar, porque elas estão fechadas no tempo, que em cada momento está correndo e consumindo os resultados daquelas forças. É lógico que as forças do bem trabalhem em harmonia com métodos opostos. Vi muitas vezes, com os meus olhos, os agressores abandonados por Deus à terrível reação da lei. O perdão da vítima trabalha em favor desta e não do seu agressor. O perdão não pode alterar a lei e parar a justiça de Deus. Ninguém pode. Ela tem de se executar fatalmente. E de fato vimos que, por um natural desenvolvimento de forças, a agressão da parte do homem injusto acaba automaticamente provocando a intervenção da lei e, para o justo inocente, a defesa por parte dela. Por terem entendido isto e o perigo que o agressor por motu próprio se havia lançado, que podia fazer, se não procurar avisá-lo para ele se salvar? Mas ele, com a sua forma mental de emborcado no S, não podia compreender, pelo contrário interpretava essa ajuda como uma ameaça, uma reação de vingança, que ainda mais excitava sua agressividade. É lógico que, julgando com a forma mental oposta, tudo pareça ser o contrário do que de fato é. Procurei então orar a Deus que afaste dele a fatal reação da sua justiça. Eis o que sempre foi a resposta: se tu, impulsionado pela voz interior, previste e falaste avisando, isso só foi uma previsão para que o perigo fosse evitado, e não uma maldição ou vingança. Deixe o agressor acreditar no que ele quiser. Ele não entende a lei. Continua perdoando. A justiça pertence só a Deus. Quem reage, odeia e se vinga, passa com isso do lado da razão ou do erro, e sabes que cada erro tem de ser pago. Perdoa e esquece, afasta-te do agressor que está preparando para si mesmo a sua punição. Não cometas o erro e não te exponhas ao perigo ligando-te a ele, com a tua reação. A luta dele agora não é mais contra ti, mas contra a lei, que está encarregada da defesa dos que perdoam, uma defesa muito mais poderosa da que tu poderias realizar, que não falha, contra a qual a força e a astúcia dos homens nada podem. Esta é a resposta. Então percebi um movimento subterrâneo, secreto e profundo, interior às coisas, como os que sobem das entranhas da terra para estourar depois na superfície em formas de cataclismos. E um fato que assusta pelo seu poder imenso e silencioso. Percebi-o outra vez a respeito de outro senhor, que aproveitou da minha bondade, desapiedado na sua voracidade. Um ano depois ele estava paralítico, e eu fui um dos poucos que o visitou, agora que se encontrava em sofrimento. Orei para ele ficar bom, mas não pude parar a mão de Deus. E terrível, quando a reação da lei é corda. Mas ela não pode deixar de se levantar uma vez que foi excitada pelas forças negativas do mal, que então tem de receber sobre elas o choque das forças reativas da lei. O mal acaba tornando-se o câncer que se desenvolve para a sua própria destruição. Pude assim experimentalmente observar como se desenvolve a luta entre o bem e o mal, e as suas estratégias opostas. Tudo que pertence ao bem é sustentado pela sua força interior. Tudo que pertence ao mal é sustentado por uma enganadora força de superfície, que não basta para suprir a fraqueza interior. Pude averiguar nos fatos que a lei existe, funciona e reage contra quem a ofende. Fomos assim explicando para o mundo como o absurdo evangélico do perdão é perfeitamente ilógico. O evangelho não pode ser entendido, senão penetrando em toda a sua profundeza. E vimos em termos de razão como se desenvolve a luta entre Cristo e o mundo. Estamos aqui demonstrando a coisa mais difícil a admitir pelo mundo, isto é, que o homem evangélico que perdoa, seja de fato mais forte. Onde está e como se explica essa sua força? Quem está do lado do bem tem a vantagem de a sua natureza estar constituída pelas forças positivas do S. Quem está do lado do mal tem a desvantagem de a sua natureza estar constituída pelas forças negativas do S. O fato de pertencer ao S e a sua negatividade representa o ponto fraco da força do mundo. E esta sua fraqueza interior e fundamental que vence aquela força.
Ninguém poderá mudar o ponto de referência em função do qual tudo existe, a lei. Ora, o poder das forças do bem está no fato de que elas são alimentadas pela lei, e a fraqueza das forças do mal está no fato de que elas são roídas pela lei. Em termos práticos, o ponto fraco da força é que ela pode ser injustiça, e o ponto fraco da astúcia é que ela pode ser mentira. A prova que o bem é o mais forte está no fato de que ele, reconstruindo sempre tudo, sabe vencer as forças destruidoras do mal, sem o que tudo teria fracassado há muito tempo. E assim que em substância o nosso mundo é um gigante com pés de barro. Ele sente a fraqueza da sua força e, para sustentá-la, procura acrescentar-lhe sempre nova força, sem entender que, somando negatividade a negatividade, não se pode atingir senão uma maior, isto é, aumentar a própria fraqueza. É como querer aumentar a força bebendo álcool. Aumentar para cada país o poder e o número das bombas atômicas, não significa engrandecer a sua potência, mas cada vez mais se aproximar da destruição geral, porque essas forças são produto da negatividade, separatismo, destrucionismo, que são qualidades de nosso mundo que pertencem a essa e por isso as modernas descobertas científicas, apesar de maravilhoso fruto da inteligência, acabam realizando-se na prática e funcionando em posição emburcada, isto é, a do mal e não a do bem. Pelo baixo nível evolutivo do biótipo dominante, esta que poderia ser uma poderosa arma de defesa e segurança para a civilização, apesar de ter o aspecto de vantagem porque parece uma força de natureza positiva, representa na realidade, porque é dirigida pelos impulsos de negatividade do AS, o maior perigo para a vida de toda a humanidade. Mas dado o princípio separatista do AS, vigorante em nosso mundo, tudo isto é lógico, é por ele que, logo que em nosso mundo se manifesta uma força, ela gera sua fraqueza, produzindo o seu natural elemento oposto, o seu antagonista, encarregado de neutralizar aquela força. Assim a força não gera vitória definitiva, mas permanente luta e destruição. Outro resultado não pode produzir uma força que, logo ao nascer, produza sua contra-força, paralela e oposta da luta entre Alemanha e Inglaterra na última guerra. Não surgiu nenhuma solução definitiva, porque nasceu outra luta entre a Rússia e os Estados Unidos, luta que para resolver o problema, ameaça a destruição do mundo. Então tal poderio não é senão uma pseudo-forca, um engano para chegar às habituais ilusões humanas. Esta é a lei do fenômeno e ninguém pode sair da sua lógica. Quanto mais aumenta o poder num mundo situado na negatividade, tanto mais ele se aproxima da sua destruição. Tanto aumentou hoje o seu poder, mas emburcado no negativo, e a fraqueza é tão grande, que a humanidade vive aterrorizada sob uma contínua ameaça de morte. Mas a negatividade dos mundos inferiores, próximos do AS, não pode produzir outros frutos. Continuamos observando sobre outros aspectos como funciona e se desenvolve esse jogo complexo da luta entre o bem e o mal. Por isso quis reler o segundo livro de Moisés, Êxodo, da Bíblia. E quis estudar como Moisés viveu e como nas suas mãos funcionou esse fenômeno da luta entre as forças da matéria e o poder do espírito, e como ele afinal venceu. A lei é uma só e tem de ser igual para todos esses casos, do maior a menor. Podemos então descobrir quais são os princípios que os regem, também estudando a Bíblia. Neste caso vemos que Deus deixa atuar livremente as forcas do seu inimigo, o mal. Por que isso, se Deus é o Todo-Poderoso? Porque deixa ele que o mal atrapalhe o trabalho de bem dos seus operários. Na terra as forcas do bem como as do mal tomam forma concreta e se manifestam personificadas em indivíduos particulares que pelas suas qualidades são aptos a incorporá-las e que assim as representam. No Êxodo vemos as forças do bem e as do mal em ação, personificadas em dois indivíduos, claramente colocados em posição contraposta, um em frente do outro, Moisés, de um lado, e o faraó do outro. O primeiro possui a orientação que recebe da voz de Deus e o poder dos seus milagres.
O segundo possui a arma das suas astúcias mentirosas e dos seus exércitos. Quem é o mais forte? Deus deixa o faraó livre de fazer o que quiser com os recursos terrenos dos seus enganos e da sua força. Espantado pelos pragas de que fala a Bíblia, ele permite a fuga dos hebreus. Mas logo que a praga desaparece, ele se arrepende, revoga a sua autorização e os escraviza de novo. Mas, por que razão Deus deixa sua ação ser paralisada, ficando ao dispor desse jogo do faraó? Parece que a Deus falte a força de vencer, porque outra vez ele tem de iniciar de novo a sua luta. Então quem manda é o faraó, e Deus é o seu servidor, porque a cada passo tem de correr atrás dele remendando o seu trabalho mal feito. Que valor têm os milagres feitos por Deus, se depois o faraó tem o poder de destruir o seu fruto? Eis as palavras da Bíblia, Êxodo 10, 2. Os meus sinais tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Êxodo 11, 9. O Senhor dissera a Moisés: o faraó não vos escutará, para que as minhas maravilhas se multipliquem no terra do Egito. Então Deus usava tal método para melhor deixar entender, sobretudo ao seu povo, que ele era o mais forte, era quem, pelo seu poder, mas convencia os hebreus e estava acima de todos os outros deuses. A estratégia de Deus é a seguinte: o bem deixa livre o mal, a lei se deixa vencer, mas depois reage em proporção à culpa ou violação da lei. Isto pelo fato de que ela não pode movimentar-se contra o ser, contra a sua iniciativa, enquanto não houver ofensa, mas pode responder a esta, retribuindo, na mesma qualidade e medida, o choque que recebeu. Pelo princípio de justiça, a reação da lei tem de ser merecida e por isso gerada somente pelo próprio ser. Quando o pecado já foi cometido, a pena só lhe será imposta conforme a justiça da lei. Por isso tem de ser deixada ao faraó a sua liberdade. Já vimos que aos filhos de Deus não pode ser tirada a sua qualidade de origem, mesmo quando se tornam criaturas do mal. É por isso que esse em nosso mundo, está livre de se desencadear à vontade. Para ser justo, o constrangimento dos maus tem de chegar depois e não antes da violação, quando o ser ainda não semeou as causas. Deve haver uma proporção entre culpa e pena, erro e reação. Vemos assim que há uma gradação nas pragas do Egito. A primeira é somente um aviso. Não o quis entender o faraó. Eis então a segunda praga, outro aviso, mais duro. Ainda o faraó não entendeu. Eis a terceira praga, outro aviso ainda mais duro, e assim por diante. O faraó fica livre, mas não lhe faltam os avisos que estabelecem a sua responsabilidade e tornam justo a reação da lei. Deus oferece a cada golpe a oportunidade para entender e parar, arrependendo-se e obedecendo. Isto porque é necessário que, para que Deus possa realizar tudo com bondade e justiça, a culpa tem de ficar toda do lado do ser rebelde. Mas se Deus parece estar sendo impedido pelos princípios da sua própria lei, nem por isso ele fica vencido. Pelo contrário, cada vez mais Deus reforça a sua reação em proporção à teimosia e surdez do faraó, até que este terá de se render a ele. A rebeldia do faraó fez chegar ao ponto de morrer o filho e destruir o exército, deixando-o despido de tudo, porque outra maneira não havia para o faraó entender e obedecer a Deus. O objetivo não é só o de vencer, mas também o de ensinar. E para ensinar, Deus tem de descer ao terreno humano da força, e com esse meio, o único que a forma mental dos primitivos pode compreender, Deus tinha de se mostrar vencedor, porque de outro modo nem os hebreus, nem o faraó, o teriam respeitado. Tal biótipo não se ajoelha senão perante o mais poderoso, e não lhe obedece se este não impõe a sua vontade, infligindo dano aos rebeldes. O fraco é desprezado e deve ser destruído. Assim é a lei desse selvagem plano de vida. Mas era exatamente a esse plano que havia de descer, pelo impulso evolutivo da lei, um princípio de vida mais adiantado. Foi assim necessário que o superior se adaptasse ao inferior, mas permanecendo superior.
Daí nasceu uma luta, ora observada aí que termina com o triunfo de Deus. E assim que o direito de usar a força pertence somente a Deus e não ao indivíduo, ao qual pertence, porém, o direito de ser defendido pela lei e forca de Deus. É assim que na terra é deixado ao mal o poder de agredir, atormentar, dificultar o bem, mas não o de vencê-lo. A derrota de Deus é apenas momentânea e aparente. A vitória chega só no fim, depois de ter deixado o mal desencadear-se à vontade. Nesse momento o bem triunfa, e as criaturas do mal têm de pagar a lei o que devem. Mas como poderiam estas ter de pagar, se antes não o tivessem livremente merecido? E que vitória seria a do bem, que prova de valor e superioridade teria, se atingida sem esforço e merecimento? E por isso que Deus deixa ao instrumento humano todo o trabalho dessa luta. Esta lhe pertence também pelo fato de que, cumprindo uma missão, o indivíduo deve também realizar a sua elevação pessoal para um plano mais adiantado de vida. A ajuda para o instrumento pode lhe chegar de Deus, somente quando esta é indispensável por ter o indivíduo realizado com seu esforço tudo o que estava ao seu alcance realizar. Mas quando tudo isto houver sido feito, então aparece a ajuda prodigiosa do alto, que salva. Deus fica olhando e vigiando tudo, vela sempre sobre a sua criatura e nunca abandona. Quem está sozinho de verdade é o homem que trabalha sem Deus, e que por isso não pode vencer senão de momento, no terreno falso das areias movediças do mundo, recolhendo ilusões e dívidas a pagar perante a lei. Tudo isso é consequência lógica da estrutura do todo, dividido em S e S. Estamos em fase de superação. O mal, enquanto o processo evolutivo não terminar, fará parte do organismo universal. O fato é que o mal existe e ele não poderá desaparecer senão depois de ter sido reabsorvido e neutralizado por evolução. Hoje estamos no dualismo, e há de haver luta entre o bem e o mal, para que o mal seja transformado em bem. O princípio da luta é universal, porque é um direito derivado da cisão em SS. Por isso em nosso universo cada termo não pode existir senão em função de seu termo oposto. Se não houvesse o mal, Deus seria vencedor de quê? A ideia de vitória implica sempre a de um inimigo a vencer. Luta significa também experimentação, escola, aprendizagem, sofrimento, redenção. Aqueles que com as astúcias humanas conseguem fugir dessa engrenagem, estão parados na evolução, que é o caminho da sua salvação. Eis como o caso do êxodo de Moisés confirma o nosso ponto de vista. No fim o bem triunfa, demonstrando que ele é o mais forte. Depois da passagem do Mar Vermelho, Deus vence definitivamente. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Êxodo 15, 6. 17. AS Estratégias do bem e do mal. Observemos agora sobre outros aspectos o fenômeno da luta entre o bem e o mal, para entender cada vez melhor a íntima técnica do seu funcionamento. Que acontece, então, na profundeza quando as forças do mal agridem? A negatividade é o que mais existe em nosso mundo próximo do AS. É que o ser vive mergulhado num oceano de forças desse tipo, e na sua liberdade, ele pode escolher e dirigi-las contra quem quiser. O ser, para dominar no seu plano, procura apoderar-se delas, e elas se apoderam dele, gerando uma fusão pela qual se personificam naquele indivíduo, que as quis canalizar contra os seus objetivos. Mas, pelo fato de que não há no universo fenômeno que não seja regido por uma lei a qual ele tem de obedecer, o ser pela sua escolha, fica preso dentro da engrenagem dos princípios que regulam esse fenômeno, isto é, o funcionamento das forças do mal, constrangendo-se a aceitar todas as consequências. Uma vez que o ser escolheu um tipo dos seus movimentos, fica amarrado à lei deles. O ser agride, porque a posição natural do cidadão do S é o ataque, enquanto a do cidadão do S é o amor. Quem ataca é o ser que está insatisfeito, fora da ordem, o rebelde cujo reino é o da luta, não aquele a quem no S nada falta e que nada procura. Qual é, então,
Do outro lado, a técnica do funcionamento das forças do bem, a estratégia da sua defesa. O princípio da agressividade só se encontra no AS e ele é filho da luta, que é filha da cisão, a qual por sua vez é filha da revolta. No S nada disto existe. Seria absurdo ver dois anjos lutar um contra o outro, como ver dois diabos amarem-se. Tantos perguntam sem saber responder, por que em nosso mundo há guerras? Porque ele ainda pertence ao AS. No S não há guerras. As forças do bem não agridem, não aceitam a luta do mundo, com as suas armas. Como, então, as forças do mal não conseguem vencê-las? Qual é o segredo? Onde está a força escondida dessa estranha estratégia, que o mundo prega, com o Evangelho, mas na qual não acredita? Para quem toma a sério a palavra de Cristo é fundamental conhecer o mistério desse fenômeno, porque ele tem de vivê-lo e no uso desse conhecimento se baseia a sua sobrevivência. A diferente posição que as forças de um tipo tomam quando se chocam com as do outro, depende da particular natureza de cada um desses tipos. As forças do mal estão situadas na incerteza do movimento que representa a tentativa do ignorante. Elas são levadas a agitar-se para encher o vazio da sua negatividade, para reencontrar o equilíbrio perdido com a revolta. O movimento sem paz é a condenação dos rebeldes. Pelo contrário, as forças do bem ficam naturalmente imóveis na plenitude representada pela sua positividade. Elas estão situadas na posição de certeza de quem sabe, que é o estado determinístico da perfeição. Ora, imobilidade não quer dizer falta de movimento, o que seria morte, mas um tipo de movimento diferente, isto é, não um movimento cindido contra si mesmo porque dividido em duas partes contrárias, AS, mas um movimento unitário, fundido na ordem do estado orgânico, S. E o rebelde do AS que corre atrás do S, que contém tudo o que no AS perdeu e que agora o rebelde vai desesperadamente procurando recuperar. E então por esta sua diversa natureza que as forças do mal se movimentam e o fazem com os seus métodos de revolta, conforme a sua natureza, agredindo as forças do bem. Mas estas também, seguindo seus métodos, conforme a natureza, não reagem lutando em sentido oposto, porque a estratégia da luta se encontra somente no AS. O choque entre duas estratégias iguais se encontra só entre dois inimigos que existem no mesmo nível de vida e possuem a mesma forma mental. Mas neste caso, quando um homem comum agride um homem do Evangelho, eles têm natureza, psicologia e usam estratégias diferentes. Um existe num plano de vida que está acima do plano de vida do outro, um do lado do S, e outro do lado do AS. Eis então como funciona a estratégia do bem. Quando as forças do mal se movimentam agredindo as do bem, estas não se movimentam em sentido contrário, respondendo com um contra-ataque, mas usam o método oposto, isto é, simplesmente ficam fortes na sua imobilidade, e isto basta para tornar vão o ataque. Mas como é isto possível? Se as forças do bem são fortes na sua imobilidade, é que, como há pouco explicamos, essa imobilidade é feita de um movimento unitário, representando um sistema de forças orgânico e compacto, fechado em si mesmo, no qual não é possível penetrar. Assim as forças do bem permanecem como tais, resistindo como rocha dura, impenetrável como uma parede lisa de pedra. Isto pode fazer só quem é forte por sua natureza, porque está do lado do S, isto é, da positividade, mas não pode ser feito por quem é fraco por sua natureza, porque está do lado do AS, isto é, da negatividade. Aqui é necessário esclarecer com uma observação. Se a lei não responde com um contra-ataque, mas fica resistindo na sua imobilidade, como falamos e sempre se fala de reação da lei. E como se resolve o caso sem a reação dela? Quando usamos tais palavras, para ser melhor entendidos, tomamos como empréstimo de nosso mundo baseado no AS, uma imagem toda humana, filha do princípio da luta, ataque e contra-ataque, conceito que, porém, é um absurdo no seio da lei,
que funciona com o método oposto, o do S. Mas for necessário usar a forma mental do ser rebelde, com a qual o homem funciona e sem a qual ele não entende. Então o que acontece de fato é outra coisa, isto é, a lei não reage, mas só resiste, não contra-ataca, mas pela sua resistência deixa que automaticamente o ataque por si próprio se devolva ao agressor. Veremos agora como isto se verifica. Então tudo o que faz a lei contra a agressividade das forcas do mal, é ficar firme no seu castelo, invulnerável pela forca da sua positividade. Quando parece que a lei reaja, é que contra a sua justiça, é a própria ação do agressor que ricocheteia contra ele mesmo. Neste ponto entramos no domínio inviolável da lei, que leva vantagem sobre a liberdade do ser. Ele é livre de movimentar as suas forças e de iniciar o desenvolvimento do fenômeno. Mas logo o ser fica preso, sem saída, dentro dos princípios que regem esse fenômeno, o que significa acabar atingindo outros resultados. Como então as forças do mal ricocheteiam para cima do agressor? Temos um lançamento de forças negativas contra o castelo invulnerável das forças da positividade. Mesmo que não houvesse a resistência das duras paredes desta, as forças do mal contêm, na sua própria natureza de impulsos torcidos ao negativo, a tendência a voltar para trás, continuando na sua posição de emborcamento. Esta é a parte determinística do fenômeno, da qual ninguém pode fugir. Observemos mais pormenorizadamente como se realiza esse processo de ricochete. Veremos também quando ele se verifica, isto é, as condições necessárias para que ele se possa verificar. Quando o assalto das forças da negatividade se lança contra as paredes do castelo das forças da positividade, procuram o ponto fraco feito de negatividade, porque esse é o único ponto pelo qual o inimigo pode entrar. Mas, porque a negatividade constitui o ponto fraco onde o inimigo pode entrar. Assim acontece pelo fato de que, como já explicamos, enquanto o movimento das forças positivas é unitário, é um sistema de forças orgânico e compacto, fechado em si mesmo, no qual por isso não é possível penetrar. Pelo contrário, o movimento das forças negativas é cindido contra si mesmo. É um amontoado de forças anárquicas e discordantes aberto de todos os lados, no qual por isso é fácil penetrar. Eis o que constitui a fraqueza da negatividade. Os seres do AS são fracos porque gastam a sua energia lutando uns contra os outros. Então o resultado final é esse. Se o mal encontra este ponto fraco vulnerável, ele pode entrar, mas se não o encontra, porque do lado oposto não existe, então o mal não pode penetrar. É como nas doenças. Ninguém pode viver num mundo esterilizado sem micróbios patógenos, como ninguém pode ficar isento dos assaltos das forças do mal. A defesa está no indivíduo e não no ambiente. Assim as doenças não pegam quando encontram um organismo bem defendido, porque sádio e forte, como o ataque do mal não pode penetrar no indivíduo, quando neste não há pontos fracos de negatividade, isto é, a personalidade dele está sadia pelas forças da positividade. Começa então a vislumbrar quais são as condições necessárias para chegar à vitória quem usa a estratégia evangélica do perdão. O que constitui a força do agressor é o ponto fraco do agredido, onde este é vulnerável. Se este ponto fraco não existe, o mal nada pode, porque ele se encontra perante um ser invencível. Este é o caso em que se verifica o fenômeno do ricochete. Veremos depois o caso em que, pelo fato de que o agredido está enfraquecido por qualidades de negatividade, por esse caminho o mal o pode atingir. Estabelecidos esses princípios, observemos agora como, no caso do homem verdadeiramente de bem, que com isso se colocou na posição de invulnerabilidade, se inicia e realiza o caminho de volta, para trás, contra as próprias forças do mal. Se, pelo que foi acima explicado, a vitória do bem é garantida, isto do lado oposto implica também o seu contrário, o que quer dizer que está garantida também a derrota do mal. Consequentemente, é perigoso agredir o homem que pertence ao bem.
Mas quem agride não sabe nada desse sutil jogo de forças e, na sua ignorância, se arrisca cegamente nesse perigo. Acaba assim derrotado. Mas, como isso pode acontecer? Quando o mal se lança contra um castelo íntegro, todo positividade, os impulsos destruidores da negatividade, não encontrando um ponto fraco, não podem entrar. Chocam-se então contra a parede da positividade, sem atingir o seu objetivo e com isso o seu desafogo, que absorve e esgote a sua negatividade. As forças do mal não estão aniquiladas, mas vivas e têm de continuar indo à procura de um alvo que as receba. Uma vez que foram movimentadas, elas não podem parar, mas têm de continuar o seu caminho, até esgotarem em qualquer parte o seu impulso. Unir causa não pode deixar de atingir o seu efeito. E, se o caminho para frente está fechado pela impenetrabilidade da positividade, os caminhos colaterais não atraem porque levam para objetivos desconhecidos. E se o caminho para trás está aberto, como um convite, pela fraqueza e penetrabilidade da negatividade, então o que podem fazer as forças do mal se não dirigirem-se para a fonte que a gerou, voltando ao seu ponto de partida, isto é, por um caminho às avessas, lançando a sua agressividade contra o próprio agressor. Mas as forças do mal são por sua natureza destruidoras, de modo que acontece neste caso que, quem as lançou contra quem não mereceu tal ataque, as receberá de volta, isto é, será agredido por sua vez pela sua própria agressão. Eis como funciona automaticamente o fenômeno do ricochete, onde está o perigo para quem, estando situado do lado do mal, agride quem está do lado do bem. Então o agressor, antes de iniciar a sua aventura, deveria entender duas coisas fundamentais. Que as forças do bem, e quem está do lado delas, são invulneráveis e não podem ser vencidas pelas forças do mal. 2. Que quem agride um inocente, que evangelicamente perdoa, automaticamente recebe de volta o impulso destruidor que lhe lançou contra o inocente. Eis como o método do evangelho não é um absurdo, como a maioria acredita. Assim o resultado final para o agressor é que outra onda de negatividade destruidora cai em cima da sua negatividade, reforçando os impulsos destrutivos no seu campo de forças, mas desta vez contra o próprio agressor. Isto porque no ataque de regresso é fácil entrar naquele castelo. Ora, tudo isto é obra providencial da sábia estrutura da lei, porque deste modo o mal cumpre a sua verdadeira função, que é antes de tudo a de destruir o mal, se autoperseguindo e se autoeliminando, em favor do bem, o que deve vencer. Isto, para a forma mental humana, parece uma armadilha traidora. Armadilha, porém, não devida a engano da lei, mas à ignorância do homem. Armadilha justa e saudável, porque leva o ser para a vitória final do bem e a destruição do mal, o que representa o maior objetivo da evolução, que é o de remir o ser, levando para sua salvação. Tudo isto não é senão o resultado de um processo lógico da lei, da sua justiça e bondade. E lógico e útil que os produtos doentes de negatividade acabem sendo torcidos contra si próprios para se destruírem. Tudo o que é positivo é poderoso, porque deriva do eu sou de Deus, enquanto tudo que é negativo, pela sua posição emburcada, não representa senão um eu não sou. Eis como se realiza esse ricochetear de impulsos destruidores contra quem os lançou. É o mal que age contra si próprio, conforme a justiça, punindo-se como ele merece. Nisto está a sabedoria da lei. Para melhor o explicar, observamos até agora o fenômeno na sua posição mais evidente, que poderíamos chamar perfeita, isto é, no seu caso limite, em que o agressor se encontra totalmente culpado, do lado da injustiça, num terreno de absoluta negatividade e por isso de vulnerabilidade, e o agredido está completamente inocente, do lado da justiça, num terreno de absoluta positividade e por isso de invulnerabilidade. Mas este é caso raro na Terra, onde não é fácil encontrar anjos. Por isso a maioria não o leva em conta,
porque a prática lhe ensina que muitas vezes acontece que o fenômeno do ricochete não se verifica e o mal atinge o seu objetivo. Mas isto é como se um ser, acostumado a viver nas trevas, quisesse por essa razão negar a existência da luz. Como é então que o ricochete não funciona e o agredido fica vencido? Vimos quais são as condições da sua vitória. É lógico que, se estas não se verificarem, ele não possa vencer. Todavia, a vitória somente poderá acontecer com os recursos necessários. Agora que conhecemos os princípios que regem o fenômeno, é possível calcular a priori, para o agredido, a probabilidade da sua vitória ou derrota, o grau de sua vulnerabilidade em função do grau de negatividade do seu campo de forças, ou o grau da sua invulnerabilidade em função da sua positividade. Pode-se assim estabelecer a percentagem da fraqueza do indivíduo em relação à percentagem de negatividade que ele possui, e a percentagem da sua força de resistência aos assaltos do mal, em relação à percentagem de positividade que se encontra no seu campo de forças. Sabemos o que na prática significa negatividade e positividade. A primeira quer dizer injustiça, engano, desonestidade, e tudo o que pertence ao mal. A segunda quer dizer justiça, verdade, honestidade, e tudo o que pertence ao bem. Estas são as armas desta nova estratégia, que aqui estamos estudando, baseada sobre princípios completamente diferentes da estratégia usada pelo mundo. Coisa estranha para o mundo, a defesa depende de um exame de consciência. Depende das qualidades que possuímos e não das armas do que dominamos. É este fato que permite que sejam destruídos os mais poderosos indivíduos, exércitos e nações. Então podemos dizer que quem possui 100% de positividade, é totalmente invulnerável. Quem possui 90% é invulnerável 90%, e vulnerável só na medida de 10%. Quem possui 50% é metade invulnerável e metade vulnerável, porque as suas forças são 50% positivas e 50% negativas. Quem possui só 1% de positividade, é 99% vulnerável, e quem não possui nem ao menos 1%, encontra-se todo em poder dos assaltos do mal, abandonado pela lei, sem defesa alguma. Em nosso mundo encontram-se esses casos, cada um com uma percentagem diferente, o que marca, desde o início, o resultado final. No inevitável choque entre o bem e o mal, o problema fundamental é o de se possuir as qualidades da positividade, que representam forças, e não as da negatividade, que representam a fraqueza. Mas o fato de mudar a percentagem de umas em relação às outras, depende de nós. E com evolução que podemos conquistar as qualidades da positividade, eliminando as da negatividade, isto é, nos afastando cada vez mais do AS, reino do mal, e nos aproximando do esse, reino do bem. É lógico que o mal seja tanto mais poderoso e facilmente vitorioso, quanto mais nos aproximamos do S, e seja tanto mais fraco e dificilmente vitorioso, quanto mais nos aproximamos do esse. Assim, em última análise, a invulnerabilidade do agredido depende do grau da sua evolução. Quanto mais ele for evoluído, tanto mais será inatingível aos ataques do mal. Isto até o caso limite, em que o mal é absolutamente impotente contra os cidadãos do esse. É com evolução que o homem pode transformar as condições de sua vida e com isso ser regido por outras leis. Se quisesse viver o Evangelho, tudo mudaria para ele. O fato de que o Evangelho não é tomado a sério e vivido, mas julgado utopia, é devido a que ele, na Terra, não encontra as condições necessárias para o seu funcionamento, isto é, a presença do homem de bem 100%. Não sendo bons os resultados, julga-se que é um método que não tem valor. Para fazer o esforço de subir uma escada, o homem exigiria ver primeiro o que se enxerga de lá de cima, quereria atingir o resultado do seu esforço antes de realizá-lo, sem o que não o faz. Assim o homem não faz nada para praticar o Evangelho, o que o afasta sempre mais dos seus positivos resultados.
A conclusão é que o poder de defesa está na pureza da estrutura interior do sujeito. A sua fraqueza começa logo que aparece no seu castelo de positividade uma percentagem de negatividade, o que enfraquece aquele poder. Na prática isto se realiza quando e na medida em que pactuamos com o mundo, usando a sua psicologia e métodos, praticando as suas sagacidades. Então abrimos as portas e deixamos entrar a negatividade destruidora e com ela a nossa fraqueza e vulnerabilidade. O princípio é que as forças do mal podem entrar na medida estabelecida pela percentagem de negatividade, o que enfraquece aquele poder, isto é, estabelece qual é a abertura das portas que deixam livres a entrada. Contra um castelo de energias puras, todas positivas, sem vestígios de negatividade, qualquer assalto do mal para e volta atrás. Quando o mal vence, a culpa está não somente no agressor, mas também no agredido, porque a sua derrota é devida à dose de negatividade com a qual está corrompido o que ele possui de positividade. Neste caso ele inicia o seu contra-ataque, aumentando assim ainda mais a sua negatividade, agarra as armas, desce ao terreno traidor do AS, enfraquecendo-se cada vez mais numa luta na qual ninguém vence, destruidora para todos. Quando ela se realiza no mesmo terreno humano, com a mesma forma mental, no mesmo nível de vida, com os mesmos métodos entre-envoluídos, então se atingem sempre os mesmos resultados. Os dois lutadores, sejam indivíduos ou nações, acabam se transmitindo um ao outro só o que eles possuem, numa troca recíproca de negatividade, de destruição, de sofrimento. O pedido de justiça, para ser ouvido, exige que quem pede seja inocente, esteja do lado do bem e não do mal. Para que a lei funcione, também em nosso plano, é necessário que sejam usados os seus métodos, que substituem a estratégia da força da justiça. A força pode ser a mais poderosa, mas, se ela é injusta, se torna fraca, porque neste caso a lei logo se coloca contra o agressor. O próprio fato da vítima ser inocente, a coloca na posição de credora perante a justiça da lei. E por isso que os astutos da terra procuram na luta disfarçar-se de vítimas. Mas com isso podem enganar as leis humanas, mas não a de Deus. Perante este agressor é devedor, por isso tem de pagar, o que constitui a sua fraqueza, e o agredido é credor, por isso tem de receber, o que constitui a sua força. Apesar de serem tão imperfeitas as leis humanas, nelas lá existe tal conceito de justiça, que em nosso mundo, regido por outros princípios, se realiza quando é possível. Infelizmente este é um mundo de aparências, de modo que o que tem mais importância mais do que o fato de ser justo é o de demonstrar com provas visíveis que se é justo. É lógico que tão imperfeita justiça tenha de ser a cada passo revista e corrigida pela justiça de Deus. E neste ponto que começa a funcionar esta outra lei, que está acima de todas as humanas, e que é constituída por outros princípios. Chega-se assim a esta estranha consequência, quem move uma ação na terra, seguindo os métodos das leis e dos juízes da terra, obtendo julgamento ou sentença, apesar de ele acreditar ter com isso resolvido definitivamente o caso conforme a verdade, tal indivíduo não tem percorrido senão um breve trecho do seu caminho, que continua e se completa perante outro tribunal, cujos métodos, vimos, quanto sejam diferentes. Pode assim acontecer que um processo completamente vencedor na terra, seja depois completamente perdido no céu, de modo que quem na terra recebeu a satisfação de todos os direitos que a lei humana confere ao vencedor, se isto não foi conforme a justiça, esse homem terá, à custa dos seus sofrimentos, que pagar tudo ao tribunal do céu, se o julgamento deste for diferente. Não adianta o nosso mundo não entender e negar estas coisas. Ele fica igualmente preso na rede dessas forças sutis. O mundo nega-as, porque elas escapam aos seus sentidos. Mas quem amadureceu devido a profundos sofrimentos, atingiu um grau de sensibilização que lhe permite perceber o que acontece neste mundo subterrâneo,
no interior das aparências, antes que, saindo deste seu estado sutil, se materialize nos seus efeitos concretos, que representam só a última fase do fenômeno, aquela que o mundo percebe. É assim possível, para um sensibilizado, observar os acontecimentos desde o seu início, lá onde ninguém se apercebe da existência deles, e assim conhecendo-os, prever o seu desenvolvimento e o que eles serão quando atingirem a sua última fase sensória, aquela que os outros percebem. É assim que alguns podem ver os acontecimentos antes que eles se revelem por fora, o que é julgado previsão ou profecia. Mas não se trata de trabalho de adivinhador, mas só da leitura do que já existe, mas que os outros ainda não veem. Trata-se de uma observação positiva do acontecimento na sua fase preparatória, a que escapa à observação dos outros. Então se diz que isto é previsão do futuro. Mas o futuro não nasce de nada e já existe como germe no presente. Nós dizemos que um fato existe quando o acontecimento atingiu a fase final do processo da sua formação e desenvolvimento. Mas tudo isto existe também antes de atingir esse seu ponto final, e é pelo fato de que tudo existe antes deste momento, é que alguns podem observar e assim prever o seu desenvolvimento futuro. Então é possível examinar o fenômeno da luta entre o bem e o mal, e prever qual será o resultado do assalto do agressor contra a vítima inocente, não somente pelos caminhos da lógica, porque conhecemos os princípios que regem o fenômeno, mas também por este outro caminho da visão interior do fenômeno, assim antecipando o conhecimento da sua solução. Mas como é que isto pode acontecer, incluindo o aviso aos outros do perigo que se prepara, antes de chegar à fase final em que o caso se materializa na forma concreta de desgraça, doença, sofrimento? Traduzida em termos sensíveis, uma concentração de forças do mal pode ser percebida como uma nuvem preta que se vai aos poucos condensando no ar, enquanto uma concentração de forças do bem pode ser percebida como uma nuvem branca. O preto expressa a negatividade, o branco a positividade, porque o ponto de referência é a luz do S e o branco corresponde à plenitude da luz. O preto corresponde à falta de luz, às trevas do S quando nenhuma nem outra dessas duas posições prevalece de modo absoluto. Teremos uma mistura de branco e preto, que há de expressar se o que prevalece no campo de forças é positividade ou negatividade. Na maioria dos casos, culpa e mérito, mal e bem, estão de ambos os lados, em medidas diferentes. Ora, se prevalece o bem, e o que domina no campo de forças é positividade, então teremos uma nuvem branca, na qual aparecem manchas pretas maiores ou menores, conforme a negatividade possuída que elas expressam. Se prevalece o mal, e o que domina no campo de forças é a negatividade, então teremos uma nuvem preta, na qual aparecem zonas brancas maiores ou menores, conforme a positividade possuída que elas expressam. Observamos, então, deste novo ponto de vista, o que acontece nos vários casos. Conhecendo a percentagem de positividade ou negatividade que contém o campo de forças de cada um dos dois antagonistas, se pode prever qual será o resultado do choque entre eles. No caso limite que já vimos, da vítima completamente inocente e do agressor possuído só pelas forças do mal, será possível perceber as vibrações deste que se vão condensando no ar, vão se concentrando até atingir a forma de uma nuvem preta, acima da nuvem branca da vítima inocente, para se lançar contra ela para destruir. Que acontece então? A nuvem branca é toda branca, não possui manchas pretas, não oferece por isso porta aberta alguma, que constitui um convite para entrar, um ponto pelo qual as forças da nuvem preta se possam descarregar. Esta, perante tal impenetrabilidade, repete os seus ataques, mas cada vez mais inutilmente. Pelo contrário, quanto mais bate contra a parede dura, tanto mais é levada a ricochetear para trás. Isto até que, impulsionada pela necessidade de se descarregar em qualquer parte, a nuvem preta não tem outra escolha a não ser a de percorrer às avessas o seu caminho de ida,
descarregando todo o seu impulso de agressão contra o campo da personalidade que lançou o assalto, a qual acaba assim sendo atormentada pelos tormentos que ela havia procurado lançar contra o inocente. Diferente é o caso em que a vítima não é inocente. Então a nuvem da vítima não é toda branca.